Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Guilherme Salgueiro, sou farmacêutico no Relacionamento Médico da Connect. Sejam bem-vindos a mais um webinar da série Connect em Foco. Hoje contamos com a presença ilustre da doutora Jéssica Duran. Tudo bem, Jéssica? Como que você está? Tudo certo, Gui. Sempre uma honra participar aqui com vocês. Obrigadão pelo convite. A gente que agradece a sua presença, como sempre. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, tenho alguns recadinhos para dar. Primeiramente, a gente do Grupo Connect, a gente se solidariza com todas as vítimas do que aconteceu na tragédia do Rio Grande do Sul. Se vocês puderem auxiliar o pessoal fazendo alguma doação, seja para instituições comprovadas, seja por meio dos Correios, a gente precisa ajudar todo o nosso povo que está sofrendo nesse momento. Para quem quiser acessar as gravações dos nossos webinars, quinta-feira vai ser disponibilizada a gravação desse webinar falando sobre dependências químicas. E, para eventuais dúvidas, vocês podem usar o chat aqui do lado direito. E, Jé, o palco é todo seu, por favor. Obrigadão, Gui. Pode colocar a apresentação. Obrigada. Então, pessoal, eu sou a Jéssica, eu sou médica graduada pela Universidade Cidade de São Paulo, pós-graduada em Medicina do Esporte, em Cannabis Medicinal, tenho certificação internacional de cannabis, prescrevo cannabis desde 2020 e sou colunista aqui da Canalise. Enfim, todos os meses a gente posta alguma coisa bem legal também. E hoje eu vou falar sobre o papel da cannabis na dependência química, né? Quem nunca ouviu que a cannabis é a porta de entrada para outras drogas, né? A gente teve, desde muito tempo, né, criou-se essa ideia da cannabis como porta de entrada, a cannabis como uma droga ruim, que tem muitos malefícios, e ficou isso no imaginário do povo, né? E aí, eu trouxe, antes de explicar um pouquinho sobre o papel da cannabis na dependência química, alguns artigos mostrando que, na verdade, a cannabis não é a porta de entrada para outras drogas, né? Então, a gente tem esse artigo aqui, dos anos 2000, é um artigo antigo já, né? 24 anos atrás, já mostrando que 99 na verdade, esse artigo, né, ele é um artigo que corrobora a ideia da cannabis ser porta de entrada para outras drogas, né? Então, estudos mostram que 99% dos consumidores de drogas ilícitas experimentaram cannabis antes de consumirem qualquer droga. Então, o meio científico, ele agiu muito para afirmar esse fato, né, da cannabis ser uma porta de entrada. Mas se a gente for ver, né, assim, é uma linha de pensamento que não faz muito sentido, né? Porque a gente também pode assumir que esses 99% dos consumidores de drogas ilícitas experimentaram café, chocolate, refrigerante, qualquer outra coisa antes de passarem para substâncias mais fortes. Então, a gente não tem uma relação causal direta entre o uso da cannabis e o uso de outras drogas ilícitas. E aí, a partir, né, de outros artigos, principalmente a partir da década aqui de 2010, a gente tem visto que, na verdade, eles começaram a investigar melhor essa relação, né? Então, esse é um artigo muito legal, que foi feito com quase 3 mil estudantes do ensino médio ali dos Estados Unidos, para determinar a primeira substância que esses adolescentes usam, a ordem que os adolescentes progridem, né, em uso de álcool, tabaco e maconha, o impacto da idade do consumo inicial dessas substâncias, tanto na vida quanto na frequência de uso desses adolescentes. E aí, o que a gente viu? Que, na verdade, o álcool, ele é a verdadeira porta de entrada para a maioria das drogas, né? Primeiro, porque o álcool, ele é a substância que a gente tem em qualquer lar, né? A gente tem, hoje em dia, né, a gente tem uma cultura muito forte de não dar álcool para as crianças e adolescentes, mas eu já vi, quando eu era criança, essa cultura de falar, experimenta a cerveja aqui, enfim, pais dando para adolescentes, né? Então, o álcool foi a substância mais utilizada entre os entrevistados, foi iniciada mais cedo e também a substância mais utilizada na progressão do uso de outras drogas, né? Então, 54% desses quase 3 mil estudantes utilizaram aí como primeira droga o álcool, e foi visto que ela também está muito correlacionada com essa progressão para drogas ilícitas mais pesadas.
E aí, né, esse outro estudo é do American Addiction Centers, que é uma sociedade lá dos Estados Unidos que fala, né, sobre o vício, a dependência química. E aí ele fala que, de fato, né, o álcool, ele é essa porta de entrada, que a cannabis, ela não tem essa correlação. Então, dos usuários de álcool, quase 66%, né, indicaram que é a primeira substância usada. Depois do álcool, a cannabis e o tabaco são, sim, né, a segunda e terceira substâncias de escolha ali para aquele primeiro uso, mas menos de 6% dos entrevistados experimentaram cannabis depois de terem consumido outras 3 substâncias. Então, de novo, a cannabis não tem correlação direta com essa progressão de outras substâncias, né? E aí, o álcool acaba sendo a primeira substância usada por mais de 65% a 68% dos participantes desde os anos 60, desde que eles conseguiram, né, fazer uma entrevista aí com as pessoas para analisar o padrão de comportamento de indivíduos tanto jovens quanto mais velhos, quanto idosos, e eles viram que desde do século passado a gente tem como a primeira substância utilizada o álcool, né? Então, que é esse aqui, o azul escuro, o azul claro é a cannabis. Na maioria dos anos foi só a terceira substância mais utilizada, e só a partir dos anos 90 a gente vê um aumento, sim, do uso da cannabis, né? Mas ela ainda continua sendo como a segunda substância. O álcool ganha de lavada com essa incidência de 65% a 68% dos participantes utilizando como a primeira droga. E aí, além disso, né, se a gente for analisar mais profundamente como que é o padrão de comportamento do usuário de cannabis, a maioria desses usuários não utiliza nenhuma outra droga ilegal. Se a gente for ver quem utiliza cannabis cronicamente, não faz uso de outras drogas ilícitas, né? Pode fazer uso de tabaco e de álcool, sim, mas a progressão para essas outras drogas ilícitas é muito raro de acontecer. E aí, né, o que a gente constata com tudo isso? Que, primeiro, a cannabis não é a porta de entrada e que a gente pode começar a ver com alguns artigos, com a prática clínica, que ela, na verdade, é a porta de saída para as outras drogas. Então, o que é, né, antes de falar um pouquinho sobre o papel da cannabis, falar um pouco sobre a dependência química. Então, o vício é uma transição do uso recreativo de drogas para um uso compulsivo, desordenado, que tem ciclos de abstinência, cessação do uso, desejo, recaída, toda esse ciclo vicioso negativo, né? E aí a gente tem, né, hoje em dia a gente não fala muito sobre dependência química, mas a gente usa esse termo, transtorno por uso de substâncias, que é esse transtorno cronicamente recorrente, caracterizado por esse desejo compulsivo de procurar as drogas e com um controle prejudicado sobre o uso. Então, a pessoa tem consequências negativas em relação ao uso, mas ela não consegue controlar esse uso. Então, ela vai acabar recorrendo, mesmo que isso prejudique a vida dela, mesmo que isso coloque a vida dela em risco de alguma forma. E aí, a gente tem 3 principais características de sintomas do transtorno por uso de substâncias, que é o uso exagerado das substâncias, o comprometimento social do estilo de vida e o uso de substâncias de risco, né? Que é a pessoa acabar se colocando em risco, fazer um uso muito abusivo, onde a gente sabe que pode levar a uma overdose, pode levar a uma intoxicação, onde ela acaba não tendo mais o comprometimento com o trabalho, com o estudo, com as relações interpessoais dela. Tudo isso a gente pode caracterizar pelo transtorno por uso de substâncias. E aí, qual que é a epidemiologia desse transtorno, né? Primeiro, esse é o último report da OMS, né, do ano passado, que na verdade analisou os dados de 2021, falando sobre o consumo de drogas no mundo todo, né? Então, quantas pessoas usam drogas no mundo? 296 milhões de pessoas, né? A gente teve um aumento muito grande aí nos últimos 10 anos, né? Um aumento de 23% do consumo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E a gente tem a cannabis, a maconha, como a principal droga aí utilizada, mas a gente tem os opioides, a gente tem os estimulantes, a cocaína, o êxtase. E aí,
né, o que a gente está estudando, que é o transtorno por uso de substâncias, ele é muito incidente, né? 39,5 milhões de pessoas são afetadas por esse transtorno. Também houve um aumento aí de 45% nos últimos 10 anos, e dessas 39,5 milhões de pessoas, 1 em cada 5 está em tratamento. Então, a gente tem uma incidência muito grande de pessoas que não recorrem a tratamento, tanto pela questão de falta de acesso, quanto pela questão de estar nesse ciclo vicioso tão negativo, a ponto da pessoa não reconhecer que precisa de um tratamento ou não querer procurar, né? Aqui no Brasil a gente sabe que a situação está muito ruim também. E aí, a principal droga das pessoas em tratamento, né? No mundo todo, quase que a principal, né, acaba sendo entre as anfetaminas, né, os estimulantes, e os opioides, são os dois mais comuns. A gente tem também a cocaína e o crack. A cannabis, no fim das contas, acaba sendo bem rara de ter essa busca pelo tratamento, só que na Oceania, mas Europa, Ásia, América, África, acaba sendo mais as outras. E aí, como que acontece a dependência química, né? A dependência de substâncias pode ser entendida como alterações cerebrais provocadas pela ação direta do uso prolongado de uma droga de abuso, né? Essas alterações, elas vão acontecer em todo mundo? Não vão acontecer em todo mundo. Então, a gente tem, né, a influência, sim, dos fatores genéticos, a gente tem a influência dos fatores ambientais, então os fatores sociais, culturais, educacionais, dos fatores comportamentais e genéticos. Tudo isso vai interferir em como o nosso cérebro vai responder a esse uso abusivo de substâncias a longo prazo. E aí, né, existem diversas teorias, existem diversas hipóteses, né, para falar como que seria a fisiopatologia da adicção, da dependência química, mas o principal acaba recorrendo aí, acaba sendo o sistema de recompensa cerebral. Então, cada droga de abuso, ela vai ter um mecanismo de ação particular, mas todas elas vão agir de alguma forma na mesma região do cérebro, uma região que a gente chama, né, de sistema de recompensa cerebral. É um sistema que não é simplesmente, né, algumas estruturas, então tem estruturas, mas principalmente são circuitos neuronais responsáveis pelas ações positivas e negativamente. E quando a gente se depara com algum estímulo prazeroso, o nosso cérebro vai lançar um sinal causando o aumento de dopamina, que é a molécula do prazer, da motivação, né? Então, quando a gente come um chocolate, a gente vai ter esse aumento de dopamina. Quando a gente faz exercício físico, vai aumentar a dopamina. Quando a gente abraça alguém que a gente ama, vai aumentar a dopamina. Em qualquer dessas situações que são prazerosas, a gente vai ter esse aumento. Porém, né, quando a gente fala sobre drogas de abuso, elas vão agir nesse neurônio dopaminérgico, né, e vai induzir um aumento brusco e exagerado dessa dopamina, trazendo um sinal reforçador muito intenso, né, com um prazer muito abrupto, e aí essa busca pela droga, ela vai se tornar cada vez mais intensa, mais provável, né? Porque o nosso corpo vai querer muito sentir aquela sensação novamente. E aí, né, vai acabar acontecendo alteração nos processos normais de acumulação, liberação e eliminação dos neurotransmissores que o nosso corpo produz. E aí, né, a gente fala, o sistema de recompensa é só a dopamina? Não é só a dopamina, né? A dopamina é o principal neurotransmissor envolvido, mas a gente também tem a ação da serotonina, do GABA, do glutamato, das endorfinas, que são os opioides endógenos, e também dos endocannabinoides, anandamida e 2-AG. E além disso, né, além de ter esse aumento abrupto e exagerado da dopamina e essa alteração na regulação dos neurotransmissores, a gente vai ter perda dos mecanismos cerebrais de inibição. Então, isso também estimula muito essa busca incessante pela droga e vai ter essa ativação do sistema de recompensa de uma forma tão intensa que as pessoas vão acabar negligenciando as atividades básicas do dia a dia delas para recorrerem ao uso dessa substância que gerou esse prazer tão intenso.
As drogas de abuso, então, elas vão gerar esse efeito, todos caracterizados assim pela dopamina. Então, vai ter o álcool, vai gerar isso, a cannabis pode gerar isso, os opioides podem gerar isso, nicotina, alucinógenos, tudo isso pode gerar essa desregulação muito intensa aí dos neurotransmissores endógenos que a gente tem. Onde que fica esse sistema de recompensa, né? A gente tem dois principais sistemas que fazem parte dessa neurotransmissão aí, o sistema mesolímbico, que é uma parte mais antiga do nosso sistema nervoso, que está relacionada ao mecanismo de condicionamento, ao uso de substâncias. Então, está relacionado muito à memória e às emoções ligadas ao uso. E aí, por isso que a gente tem, por exemplo, a fissura com a cessação do uso de drogas, porque tem essa questão da memória, de como foi o uso, da gente querer buscar aquela sensação novamente. E tem o sistema mesocortical, que é uma parte mais nova do nosso sistema nervoso central, que ela está muito relacionada com a compulsão e com a perda do controle. Então, nosso sistema mesocortical, ele tem principalmente o córtex pré-frontal, né? Que é a área do nosso cérebro responsável pela tomada de decisão. Como a gente vai ter, né, a perda da inibição, essa alteração na regulação dos neurotransmissores, é aí que a gente vai gerar a perda de controle, né? Então, a gente não vai ter a tomada de decisão acontecendo de uma forma correta, né? E através da interação com o sistema de recompensa, a gente tem, né, a hipótese de que o sistema endocannabinoide também tem um papel muito importante na manutenção dos comportamentos de procura de drogas. Primeiro, porque a gente sabe que também vai ter alteração na liberação e na regulação dos endocannabinoides, mas porque o sistema endocannabinoide, ele também é o grande maestro do nosso corpo, né? Então, ele vai sim estar alterado, ele vai sim estar correlacionado aí com todas essas alterações negativas que acontecem no sistema de recompensa. E aí, né, da onde que a gente tira que a cannabis é a porta de saída? Então, a gente tem alguns estudos, né, pré-clínicos em humanos sugerindo que o CBD pode sim ter propriedades terapêuticas na dependência de opioides, cocaína, psicoestimulantes. A gente tem dados também preliminares falando dos benefícios na dependência da própria cannabis, então da maconha de uso recreativo e do tabaco em humanos também. A gente viu aqui também, né, outras revisões sistemáticas falando que o CBD tem um potencial terapêutico muito promissor para esse tratamento do transtorno por abuso de substâncias, especialmente decorrente do uso de nicotina, cannabis e opioides. Outras evidências convergindo para sugerir que o CBD pode, sim, diminuir os efeitos recompensadores e reforçadores das drogas viciantes, principalmente opioides, psicoestimulantes como cocaína, crack, cannabis, álcool e nicotina. Falando aqui um pouquinho da cocaína e da metanfetamina. Então, o CBD pode reduzir problemas relacionados à dependência de crack, cocaína e anfetaminas. Então, reduz sintomas de abstinência, fissura, impulsividade, paranoia. Outro estudo, né, falando que o CBD é um produto seguro e tolerável, com menos efeitos adversos e melhor desempenho na redução das queixas clínicas e psiquiátricas, né? Esse estudo é o último que saiu aqui do Brasil, né, da UNB, da Universidade de Brasília, falando do uso do crack, né? Então, eles fizeram... É um estudo pré-clínico ainda, né? Eles não publicaram todas as vertentes que ainda aconteceram lá, mas mostra, né, então, essa tolerabilidade, essa segurança em relação ao uso do CBD comparado com as medicações tradicionais para tratar a dependência, então fluoxetina, ácido valproico e clonazepam, que normalmente é utilizado para o crack. O CBD tem muito menos efeito colateral, ele diminui não só as queixas psiquiátricas, né, em relação à fissura, em relação à irritabilidade, mas ajuda também nas queixas clínicas, então ele pode diminuir a questão de convulsão, melhorar enzimas hepáticas, enfim.
E aí, diminui sim o uso de crack, não afeta a ingestão alimentar e traz melhorias na autoavaliação da saúde. Então, é um estudo muito rico que mostra essa eficácia do CBD para a questão do crack e cocaína e que tem, assim, um resultado muito promissor, muito positivo, confirmando que a cannabis é sim a porta de saída para essas outras drogas, né? E como, né? A gente está falando principalmente do CBD, a maioria desses estudos mostrou o uso ou do CBD isolado ou do CBD full espectro. E aí a gente sabe que o CBD, o canabidiol, é considerado o principal componente não psicomimético da cannabis, ou seja, ele não causa alterações neurosensoriais no nosso cérebro a ponto de trazer alucinação, psicose, algo assim. Ele é um fitocannabinoide que tem uma baixíssima gama de efeitos adversos, de toxicidade, e ele não exibe nenhum efeito recompensador, ou seja, ele não causa dependência. É por isso que a gente tem o potencial de usar o CBD para tratar a dependência da própria cannabis, por exemplo, né? A gente sabe que o THC, apesar, né, da gente ver aqui nessa apresentação sobre pessoas que recorrem ao tratamento do vício em relação ao THC, o THC ele não causa um vício químico, né, uma dependência química. A maioria dos casos de dependência em relação ao THC são dependências psicológicas mesmo, né, mas que, enfim, o CBD, por ter esse efeito positivo de não causar dependência, ele pode ser utilizado para tratar a dependência de um outro fitocannabinoide, então é muito interessante. E aí, como, né, que o CBD ele é capaz de tratar a dependência química, né? Ele vai interagir com uma ampla gama de receptores, enzimas e outros alvos que estão espalhados no nosso corpo todo, principalmente no sistema nervoso, né? Então, ele vai modular a neurotransmissão serotoninérgica, né? Então, vai otimizar a funcionalidade dos neurotransmissores serotonina, dopamina, noradrenalina, que estão alterados nos comportamentos relacionados ao vício. Ele vai exibir atividades nos receptores dopaminérgicos, opioides nicotínicos, que também estão alterados na questão comportamental do vício. Vai modular a sinalização da dopamina nos circuitos de recompensa. E tudo isso vai trazer a ação clínica do CBD. E aí, né, quais são os principais mecanismos envolvidos nos efeitos protetores do CBD na dependência das drogas, né? Ele vai prevenir as neuroadaptações induzidas por drogas, ou seja, ele vai diminuir essas alterações em relação aos neurotransmissores e às vias de sinalização. Então, ele vai diminuir essa desregulação que acontece com o uso de substâncias. Ele vai apagar as memórias aberrantes em relação às drogas, então a gente sabe que principalmente os psicoestimulantes, como crack, cocaína, as metanfetaminas, anfetaminas, elas podem produzir essas memórias aberrantes, né? Então o CBD ele consegue amenizar isso, consegue reverter os déficits cognitivos induzidos pelas drogas, pode também trazer um alívio nos transtornos mentais que estão associados a esse transtorno por uso de substâncias. Então, a gente sabe que o CBD ele tem propriedades ansiolíticas, antidepressivas, antipsicóticas, e o transtorno por abuso de substâncias, ele está diretamente correlacionado com ansiedade, com depressão, com perturbações psicóticas, né? Apesar de não ser toda pessoa que tem transtorno por abuso de substâncias ter um transtorno de saúde mental, existe uma incidência maior nessas pessoas. Então, a gente consegue, com o CBD, tratar isso também já, ao mesmo tempo em que diminui os sintomas relacionados à dependência química. Além disso, né, o efeito neuroprotetor do CBD, ele pode atenuar os danos induzidos por drogas no sistema nervoso central e diminuir também os danos em tecidos periféricos, né? Então, a gente sabe que o CBD, ele tem um efeito neuroprotetor, ele tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante capaz de trazer, né, uma melhora na questão dos neurotransmissores, do processo oxidativo que ocorre no sistema nervoso, também
no fígado, por exemplo, que pode estar alterado pelo uso de substâncias, né? O fígado é um lugar de metabolização. Quando a gente faz um abuso de substâncias, a gente pode estar sobrecarregando esse fígado, principalmente induzido pelo álcool, mas outras substâncias podem causar isso. Então, a gente pode melhorar essa esteatose hepática, ou até a própria cirrose, né, que já é a fibrose, a consequência final da esteatose. A gente pode melhorar também com CBD, né, o que eu acabei não colocando aqui. Mas a questão da consequência pulmonar também, que algumas drogas podem causar, então drogas vaporizadas ou inaladas, fumadas, enfim, que podem causar uma fibrose pulmonar, que podem causar algum tipo de inflamação pulmonar. A gente pode também ter um alívio muito importante com CBD. Então, o CBD não só vai tratar a dependência química, mas também as consequências clínicas e psiquiátricas que a dependência química traz nos pacientes, né? E aí, quais são as mensagens finais dessa apresentação? É um tema muito complexo, né? Então, se a gente fosse falar desse tema, a gente poderia ficar horas aqui. Eu decidi ser um pouco mais sucinta para que a gente consiga só trazer os pontos principais, né? Porque eu sei que aqui não tem especialistas, mas eu queria trazer que, sim, a cannabis, ela é uma porta de saída possível para as dependências químicas, né? Então, a gente sabe que o CBD pode reduzir o consumo, motivação e recaída em relação ao uso de álcool, tabaco e nicotina, a cannabis recreativa, opioides e psicoestimulantes como anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, e os sinais de abstinência de morfina e cocaína também. Então, a gente pode sim utilizar a cannabis e cada vez mais a gente está vendo esses estudos, cada vez mais a gente está vendo evidência em relação a esse uso. A gente sabe também que o sistema endocannabinoide ele tem um papel muito importante na questão do sistema de recompensa, da ativação da dependência química e, né, na questão dos efeitos do CBD. Então, o CBD vai agir melhorando, otimizando esse sistema endocannabinoide. E essa é a principal ação que ele vai ter na terapêutica do abuso de substâncias, né? E aí o efeito neuroprotetor do CBD não atenua só a questão dos sinais e sintomas da dependência, mas também os danos induzidos pelas drogas e pode tratar também as comorbidades psiquiátricas existentes. Então, a gente tem com o CBD uma droga que é com poucos efeitos colaterais, que é segura e bem tolerada e que tem aí muitos efeitos positivos naquele indivíduo que está passando por uma situação de dependência. Então, acho que faz total sentido a gente começar a pensar, de fato, em utilizar o CBD para essas pessoas que estão nesse tipo de sofrimento, né? É isso. Obrigada. Jéssica, como sempre, uma aula maravilhosa. Eu gosto bastante da sua didática. Ainda, pessoal, se vocês quiserem encaminhar dúvidas aqui no chat, fiquem à vontade. Mas eu já tenho algumas questões para poder trazer para você, Jé. Em questão de tratamento para os seus pacientes, das indicações, hoje você já teve a oportunidade de poder auxiliar pacientes que estavam nesses processos de dependência química, introduzindo a terapia canabinoide? Já sim, Gui, pacientes assim que me procuraram, né? Porque eu sempre acabo falando disso, né? Eu acho que é um potencial muito incrível que o CBD tem. Então eu já consegui tratar paciente que fazia abuso de cocaína, fazia abuso álcool, mas eu acho que o principal, com certeza, acaba sendo a cannabis recreativa, né? Então, vários pacientes acabam me procurando. Eu tenho pacientes que utilizavam cerca aí de, cara, acho que era 100, sem brincar, assim, 100 gramas de cannabis recreativa por semana. E aí, hoje em dia, não recorre mais à cannabis recreativa. Então, porque a gente sabe, né, que esse uso crônico do THC pode gerar um comprometimento muito grande na motivação, né, a questão da síndrome motivacional. Então, tem sim. Então, eu já tratei
a questão da cocaína, da cannabis, álcool e nicotina, esses foram os principais. Quando a gente conseguia, né, importar as flores de cannabis, tem alguns estudos falando também que as flores de CBD acabam sendo uma troca muito positiva para quem faz abuso de nicotina, de tabaco, porque apesar, né, de gerar fumaça e combustão, a inalação da combustão da fumaça da cannabis é menos prejudicial que a do tabaco e da nicotina, e também acaba melhorando toda a questão da ansiedade, de tudo mais que está correlacionado. Acho que esses foram os principais. Ainda não tive oportunidade de, né? Aqui no Brasil a gente não tem uma cultura tão grande do abuso de opioides, né? Lá nos Estados Unidos é muito maior, então eu não tive oportunidade de tratar pessoas com dependência de opioide, nem de crack, mas eu acho que é de fato muito promissor, assim. Uhum. Inclusive, eu ia fazer exatamente essa pergunta para você, porque a liberação da cannabis nos Estados Unidos teve um papel muito grande durante todo esse processo da epidemia de opioides que eles lidam lá. Hoje, a gente vendo esses recentes avanços dentro das leis aqui no Brasil, você acredita que no futuro próximo, cannabis dentro do SUS poderia ser uma alternativa para esses pacientes dependentes de crack? Afinal de contas, aqui, pelo menos em São Paulo, a gente acaba vivendo uma epidemia. Eu acredito que na grande maioria das cidades você tem as cracolândias, né? Uhum. Com certeza, Gui. Eu acho que esse estudo, né? Não só a UNB está fazendo estudo em relação ao crack, mas eu sei que a Unifesp também está fazendo um estudo bem grande em relação ao uso do CBD para o crack. E, enfim, eu acho que também vai ter um resultado super positivo, né? Assim como o da UNB. E eu acho que eles estão fazendo exatamente para tentar viabilizar esse tratamento para esses indivíduos que estão em sofrimento, né? Porque essa questão do crack, principalmente nessas grandes metrópoles, é um problema muito grande, né? Porque as drogas disponíveis, elas têm muitos efeitos colaterais e não tem um grande efeito terapêutico positivo, né? E são poucas pessoas que acabam recorrendo também, né? É um problema que os governos não conseguem lidar muito bem. Eu acho que o CBD ele pode ser uma alternativa exatamente por isso, porque a pessoa ela não vai ter efeitos colaterais negativos, porque pode ajudar em outras situações de sofrimento e vulnerabilidade que essa pessoa está lidando. Então, eu acredito sim que eventualmente a gente pode ver a cannabis no SUS para tratar a dependência química. Sensacional. A doutora Vanessa ela mandou uma pergunta no nosso chat, perguntando se existem estudos do uso de CBD em pacientes com alcoolismo. Você já encontrou alguma coisa referente a isso? Existem sim, né? Então, eu acabei não colocando os específicos de cada droga, porque senão a gente ia ficar aqui a noite inteira. Mas existem sim específicos em relação ao alcoolismo, tá? Com resultados positivos, tá? A gente vê que ajuda sim na cessação do álcool. Eu tenho pacientes que se beneficiaram super, assim, que tinham um comportamento principalmente de binge álcool, né? Que é de fazer esse uso aos fins de semana ou em outros dias da semana, um uso abusivo muito grande e que não fazem mais, que fazem uso de fato social mais baixo. Eu tenho também pacientes que faziam uso diário, crônico, de doses consideravelmente moderadas, assim, que hoje em dia não fazem mais ou fazem só um uso social, de fato, com uma dosagem baixa. Então, ajuda bastante nesse problema. Né? Quando a gente fala sobre álcool e CBD, né, a gente sabe que os dois vão interagir. E o que acontece, né? Eu brinco assim para a maioria dos pacientes, quando você faz um uso mesmo social do álcool, e aí você toma o CBD, você vai ficar mais bêbado com mais facilidade, né? Isso que acontece, né? O álcool é um depressor do sistema nervoso central, o CBD traz um relaxamento, apesar de não ser um depressor, e aí, no fim das contas, é isso, você vai ficar um pouco mais bêbado com mais facilidade. Isso para mim, por exemplo, quando eu bebia, isso me fez diminuir meu consumo, exatamente porque, cara, eu não queria ter essa sensação de ficar bêbada, eu já ficava bêbada com uma taça de vinho, imagina beber, consumindo CBD. Então, eu acho que esse também acaba sendo
um estímulo, né, para diminuir, mas óbvio, o CBD vai agir no sistema de recompensa, na questão da dopamina, ele também vai ter efeitos na questão da ansiedade, né? A ansiedade, ela tá muito correlacionada com o porquê a gente procura um vício, né? Então, a gente tendo o efeito ansiolítico do CBD, acaba diminuindo, sim, também essa busca por essa substância. Então, assim, positivo. Depois eu posso até separar alguns artigos aí, se alguém tiver interesse, e passar para vocês lerem. Com certeza, com certeza. É sempre de grande valia. Até um ponto que eu ia comentar com você. Em questão para esses pacientes que têm algum tipo de dependência, quando você vai fazer a escolha da formulação, seja full spectrum, broad spectrum ou isolado, você tem alguma preferência ou você traz algo mais individualizado, como a terapia de cannabis sempre pede? Gui, no fim das contas acaba sendo individualizado, né? Eu acho que os estudos, eles não conseguem fazer individualizado porque eles precisam ter um protocolo, né? Eles precisam ter algo certinho, assim, para conseguir chegar a uma conclusão que seja, de fato, viável e confiável. A maioria dos estudos, como eu falei, acaba utilizando o CBD isolado. Tem alguns estudos com CBD full, mas a maioria, sim, é CBD isolado. E eu, particularmente, não gosto muito do CBD isolado, porque eu acho que tem muito efeito colateral, né? Em comparação com o CBD full spectrum, pode dar mais sonolência. A gente não tem o efeito entourage, que é muito rico e muito positivo para, enfim, potencializar os benefícios do CBD, né? Trazer um efeito mais completo e mais integral aí para o paciente. Então, eu gosto muito do CBD full spectrum. Para quem não tem contraindicação, enfim, ele acaba sendo ótimo. Mas aí, né, vai depender muito da particularidade. Então, às vezes, eu vou utilizar algo com CBG também junto com o CBD. Às vezes, vai precisar, sim, de um pouco de THC também, dependendo do paciente, né? O efeito do THC, às vezes, na questão de relaxamento, de ansiedade, também vai ser positivo. Então, depende demais. Mas na maioria das vezes acaba sendo um CBD full e aí os outros fitocannabinoides mais individualizado. Entendi, entendi. A doutora Patrícia Maíra, ela mandou uma mensagem aqui no chat. Se o paciente em uso tiver recaída e usar novamente a droga, pode ter efeitos graves? Certo. Então, né, o CBD, ele vai interagir sim com essas outras drogas, né? Mas assim, por exemplo, né? Então, vamos falar das drogas que existem, né? Tem os opioides, tem a nicotina, tem o tabaco, tem o crack, a cocaína, tem as anfetaminas e tem o álcool, né? Dessas drogas todas, né? A gente tem os opioides e o álcool como depressores do sistema nervoso central. A nicotina, ela é um estimulante mais leve, e a gente tem os outros como estimulantes de fato, né, do sistema nervoso central. Então, álcool e opioide, eles vão interagir com o CBD. O CBD, ele pode potencializar um pouquinho esse efeito depressor, mas não vai potencializar a ponto de induzir um estado comatoso, nada disso. Obviamente, né, vai depender muito da dosagem da droga que o indivíduo estava utilizando, mas vai ser muito mais relacionada, de fato, com a dosagem do opioide e do álcool do que com o efeito do CBD, induzindo um pouquinho o aumento desse efeito depressor. Agora, em relação aos estimulantes, né, como as anfetaminas, o crack e a cocaína, o CBD ele pode amenizar até um pouquinho esse efeito estimulante, né? Trazer um pouco mais de equilíbrio. Então, também, assim, não vai ter um efeito grave, tá? A gente pode ficar despreocupado. Tanto que esse estudo que foi feito da UNB, ele foi feito enquanto os pacientes ainda, né, utilizavam. Houveram pacientes que continuaram o uso, né? E que foram só cessar o uso depois, ou que, enfim, nem cessaram o uso do crack. Então, também não houve
o relato desses efeitos adversos graves e nem efeitos adversos moderados. Todos os efeitos correlacionados ao uso do CBD foram leves, de fato, só um pouco mais de sonolência. Foi super tranquilo nesse ponto. Então, não há um problema, eu não vejo um problema. Com certeza. Quando a gente fala de retirada de medicamentos alopáticos tradicionais, a gente traz muito aquela questão do desmame, né? Mais lentamente. Você acredita que um uso, como eu posso dizer, me fugiu a palavra, uma redução de danos para esse tipo de paciente seria uma boa conduta para um profissional tomar até a retirada total desse tipo de droga que causa dependência? Nossa, Gui, eu acho super, né? Eu acho que isso depende muito de paciente para paciente também, né? Mas se a gente for pensar em redução de danos, eu acho que o CBD acaba funcionando super, assim, porque é o que eu falei. Ele vai ajudar a diminuir muitos efeitos negativos que as drogas têm no corpo. Ele pode, né, ter um efeito anticonvulsivante também, então a gente sabe que crack, cocaína e outras drogas podem bagunçar o limiar de convulsão e propiciar crises convulsivas. Então, o CBD com esse efeito anticonvulsivante, a questão neuroprotetora também ameniza isso. Tem o fato dele ser anti-inflamatório, antioxidante e trazer um aspecto de evitar os danos tão graves aí para os órgãos periféricos também. E ter o efeito de a gente tentar, né, diminuir o uso, evitar fissura, evitar recaída. Então, eu acho que é, assim, algo muito positivo para a gente pensar para uma redução de danos. E existem aqueles pacientes que simplesmente querem cessar o uso, né? E aí a gente faz uma terapia um pouco mais agressiva aí com outros fitocannabinoides para a gente tentar de fato que ele não tenha recaídas, que ele não tenha essa procura. E eu acho que dá super certo também. Com certeza, Óbvio, com né? certeza. Eu acho que a terapia isolada com a cannabis nem sempre ela vai ser a melhor alternativa para todo paciente com dependência química, assim como nem todos os pacientes com depressão e ansiedade vão responder super bem ao CBD, enfim, ou a cannabis isoladamente. Mas eu acho que é algo muito possível que pode também ser agregado a outros tratamentos para dependência, né? Então, eu acho que faz super sentido, sim, pensar nesse uso, tanto como primeira escolha, quanto um uso adjuvante aí no tratamento, porque a gente precisa, né? É uma questão de saúde pública muito grande, né? Existe um número muito grande de pessoas no mundo inteiro passando por essa situação, então a gente precisa de fato fazer alguma coisa a respeito, e se tem essa alternativa, por que não a gente não tentar utilizar, né? Com certeza, com certeza. Já, uma última pergunta. O pessoal não encaminhou mais nada aqui no nosso chat, mas é uma questão que eu tenho, até porque muitos profissionais novos estão entrando nesse mundo da cannabis medicinal e sempre a gente acaba se deparando com aquela discussão sobre tintura versus óleo. Você comentou a questão de esteatose hepática. Quando você vai fazer essa seleção, é algo que você se preocupa? Porque a gente sabe que normalmente a tintura é feita por um processo de extração por álcool, de cereais, normalmente tem etanol ali na composição, por enquanto que os óleos não. Você traz essa visão quando você vai fazer a indicação de algum produto para o seu paciente? Você diz para um paciente com dependência ou pacientes no geral? Eu penso no paciente com dependência, a dependência alcoólica, por exemplo, e que já está num grau elevado de esteatose hepática. Tá. Eu acho que nesse paciente a gente não seria indicado a tintura, né? Por mais que a tintura tenha um nível, né, um percentual alcoólico baixo, né? Não é recomendado, por exemplo, para gestante, para lactante, para crianças, né? E eu considero que para essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade já pelo uso do álcool, não seria legal. Eu não acho que teria um efeito muito grande de agravar, né, a cirrose ou a esteatose hepática. Mas eu acho que muito mais pelo fato de ter um pouco de álcool, a gente está querendo cessar o uso do álcool, não seria legal nesse sentido. Eu não acho que
o efeito dele, assim, agravaria a cirrose e esteatose hepática. Eu acho que a gente poderia estudar até isso, mas eu não consigo ver, né, esse efeito. A esteatose hepática, ela está muito mais correlacionada a um nível, uma ingestão diária, né, de álcool grande, crônica, e com as tinturas não vai ter essa repercussão. Com certeza. Eu só vi uma pergunta aqui, isso que a Márcia fez, o Full Spectrum é que tem THC também, né? Então, o Full Spectrum, ele vai ter todas as partes da planta da cannabis, então vai ter terpenos, flavonoides, vai ter outros fitocannabinoides, incluindo um pouco de THC, pode ter lá. A composição do Full Spectrum, ela vai depender muito, né? Mas quando eu falo de um CBD Full Spectrum, é um produto que é mais concentrado em CBD e que tem concentrações menores dessas outras partes da planta da cannabis. O Full Spectrum, né, o espectro completo, ele acaba sendo melhor, né, para muitas condições, porque ele é o produto que mais se aproxima à cannabis quando a gente encontra ela na natureza. E aí, quando a gente tem essa proximidade, a gente vai ter esse efeito entourage, que é essa sinergia entre os compostos que vai melhorar e vai trazer mais benefícios aí em relação ao uso. Com certeza. Inclusive, a Márcia tem até uma pergunta relacionada ao uso de benzodiazepínicos. Quando entrar com o CBD, é necessário diminuir imediatamente o uso do benzodiazepínico? Não é necessário diminuir imediatamente, Márcia. Eu acabei não falando, né, da dependência dos benzodiazepínicos. Na verdade, essa é a dependência que eu mais trato, né? É tão comum que a gente nem lembra. Então, a gente tem, né, uma onda gigantesca aqui no Brasil de prescrição de benzodiazepínicos e de medicações para dormir no geral, né? Então, a gente tem também os compostos E, como o Zolpidem, a gente tem Donarém, enfim, outras medicações, mas, enfim, os benzodiazepínicos como alprazolam, diazepam, enfim, acabam sendo os mais prescritos. E aí, né, eu não diminuo imediatamente. Por quê? Quando a gente vai entrar com a cannabis, normalmente o que eu faço, né? Eu acabo iniciando uma dose baixa que vai aumentar progressivamente, né? Quando a gente fala de prescrição de cannabis, a gente tem sempre essa ideia. Start slow, go slow. Então, é começar baixinho mesmo e aumentar isso progressivamente para que a gente entenda como vai ser a resposta do paciente, entenda qual que é a dose terapêutica ideal dele. Como esse paciente ele tem uma dependência do benzodiazepínico e essa dependência está relacionada, na maioria das vezes, ou com controle da ansiedade ou com controle do sono, não seria prudente a gente já diminuir ou suspender o benzodiazepínico de cara, porque a gente não vai abranger ainda os sintomas que esse paciente está buscando, né, a melhora. Então, eu gosto muito de diminuir tanto benzodiazepínicos quanto antidepressivos, quando o paciente vem com essa queixa para mim, quando a gente já está com um efeito da cannabis, um efeito do CBD já mais potente, né? Então, quando o sintoma de ansiedade está mais controlado, quando esse paciente me relatou uma melhora da qualidade do sono, tá conseguindo dormir e tá mantendo um sono mais contínuo, aí eu sento com ele e falo, vamos conversar sobre a diminuição das outras medicações. Eu gosto de começar a diminuir o benzo primeiro, antes de todos os outros, porque os benzodiazepínicos, eles têm muitos efeitos colaterais, eles têm a questão da dependência, né? A gente sabe que a longo prazo eles podem induzir, sim, a uma demência, a questão de perda de memória em idosos, tem a questão da polifarmácia também, então eu tenho pavor um pouco, assim, de benzodiazepínico, então eles acabam sendo, sim, as primeiras medicações que eu faço de desmame, mas eu gosto de ter o paciente um pouquinho mais redondinho, assim, né, mais controlado em relação aos sintomas, para que a gente pense nesse desmame, porque senão vai ser muito difícil, o paciente não vai aderir a esse desmame, ele vai ficar em sofrimento, vai ser péssimo, e no fim ele vai voltar e vai largar o tratamento com a cannabis, porque vai falar que não resolveu. Então é melhor a gente ir com calma. Com certeza, Jé.
A gente já E está aí, chegando às... por favor. desculpa, só, e aí, né, a cannabis também vai interagir com os benzodiazepínicos, né, o CBD também interage com o benzodiazepínico, mas, de novo, também é uma interação que, apesar de existir, ela não é potencialmente grave, né, não existe a contraindicação do uso concomitante dos dois, os benzodiazepínicos deprimem o sistema nervoso, CBD vai causar um relaxamento, então também vai ter um efeito um pouquinho mais potente dos benzodiazepínicos, mas é isso, é até bom no início, porque a gente consegue controlar mais o paciente e consegue fazer esse desmame progressivo aí de uma forma mais fácil. Desculpa, Gui. Com certeza, fica tranquila, já o espaço é todo seu. A gente já está chegando em 1 hora de encontro. Eu queria saber se você tem mais algo para poder trazer aqui para o pessoal, senão a gente já pode encerrar. Eu acho que não, Gui, é o que eu falei, assim, esse assunto é um assunto muito complexo, né, se a gente fosse falar de fato, assim, sobre dependência química e cannabis, a gente poderia falar todos os dias da semana, cada dia falar de uma substância, porque teria assunto, assim, para todos esses dias. Então, eu tentei trazer um pouco mais resumido, achei que as perguntas foram ótimas e conseguiram completar aí muitas das coisas que não foram abordadas na aula. E aí, enfim, se alguém quiser saber sobre estudos, sobre outras indicações, pode mandar mensagem para mim via Instagram, ou enfim, falar com o Gui, qualquer coisa assim, perguntar para o pessoal da Connect, que a gente compartilha isso, porque tem muita coisa legal e é um tratamento muito promissor, sim. Com certeza. Até porque em breve a gente vai precisar começar a falar sobre os usos dos canabinoides sintéticos, né, Jé? Que Verdade, fora do Gui. Brasil estão se tornando algo diferenciado, né? A gente tem já adolescentes fazendo uso, por exemplo, nos Estados Unidos, então é importante a gente abordar esses assuntos no futuro. Mas tem uma última pergunta da Márcia Coutinho aqui no chat, que é: quando vou saber se estou com a dose boa, sem risco de cair na curva? Se Penso ela se posso melhorar. pode... Isso. Tá. Acredito que ela deve estar falando sobre a dose terapêutica do óleo dela. Márcia, isso é muito, né? Eu não sei se a Márcia ela é médica ou ela é paciente, mas isso é muito individual, né? A gente precisa ver. Normalmente, a dose terapêutica ideal é quando a gente tem um controle muito efetivo dos sintomas, com baixíssimo ou nada de efeito colateral, né? Se a gente sobe um pouquinho a dosagem, a gente vai acabar tendo um paciente mais sonolento, um paciente que não tá, né, não teve um ganho na questão de controle de sintomas e tá só tendo efeito colateral. Então é interessante voltar para a dose anterior, e aí a gente entende que aquela dose anterior, naquele momento, é a dose terapêutica ideal do paciente. Eu acho que é isso, a questão da sua pergunta. Acredito que sim. Não trouxe mais nada no chat. Acredito que é isso. Qualquer coisa, doutora Márcia, se você precisar, a gente pode conectar você à doutora Jéssica, tá? Para vocês poderem conversar um pouquinho mais. A gente também da Connect fica à disposição para poder tirar eventuais dúvidas. E, gente, muito obrigado pelo papo de hoje. Muito obrigado a todos que participaram da nossa transmissão. E lembrando que na quinta-feira a gente vai disponibilizar o vídeo no nosso site da Doutor Cannabis, na nossa plataforma de ensino gratuito. E muito obrigado a participação de todos. Uma ótima noite. Muito obrigado, viu, Jéssica? Boa noite. Gente, brigadão aí pelo espaço. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.